Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Alexandre Herculano, que foi um poeta, romancista, historiador e ensaísta português, nascido em 1810 em Lisboa e falecido em 1877 em Santarém. Grande nome da era do romantismo, ficou conhecido pela sua História de Portugal e pelos romances históricos O Monge de Cister e O Bobo. Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo nasceu a 28 de março de 1810 em Lisboa, numa família de classe média. A sua mãe, Maria do Carmo Carvalho de São Boaventura, era filha e neta de pedreiros da Casa Real. O pai, Teodoro Cândido de Araújo, era funcionário da Junta dos Juros. Depois se chamou, mais tarde, Junta do Crédito Público e que atualmente é a Agência de Gestão e Tesouraria da Dívida Pública, IGCP, um nome todo pomposo. A sua infância e adolescência foram profundamente marcadas pelos dramáticos acontecimentos da sua época. As invasões francesas, o domínio inglês e o desenvolvimento das ideias liberais, vindas sobretudo da França, que conduziriam à Revolução de 1820. Até aos 15 anos, Herculano frequentou o colégio dos padres oratorianos de São Filipe de Neri, que estavam instalados no Convento das Necessidades, lá em Lisboa, onde era ministrada uma formação de índole essencialmente clássica, como latim, lógica e retórica, mas o ensino estava também aberto às novas ideias científicas. Como escola católica que era, ali Herculano iniciou-se também na leitura meditada da Bíblia, o que viria a marcar a sua mundivivência. Como o seu pai ficou cego em 1827, ficando impossibilitado de prover ao sustento da família, o Herculano não pôde prosseguir os estudos universitários. Mas estudou francês, italiano, inglês e alemão, línguas que foram decisivas para a sua obra literária. Tornou-se fluente especialmente nestas duas últimas, tanto o inglês e o alemão, e a familiaridade com tais idiomas tornou Herculano mais receptivo às literaturas inglesa e alemã. Fez depois um curso de comércio, em 1830, na Academia Real de Marinha, onde estudou matemática, com a intenção de seguir uma carreira comercial. Posteriormente, ingressou no curso de diplomacia na Torre do Tombo, onde aprendeu os rudimentos da investigação histórica. Por esta altura, com 18 anos, já se manifestava a sua vocação literária. Fez leituras de românticos estrangeiros e iniciou-se nas tertúlias literárias da Marquesa de Alorna, que viria a reconhecer como uma das suas mentoras. Alexandre Herculano foi amigo do escritor e visconde António Feliciano de Castilho e foi com ele que ele frequentou lá os salões da Marquesa de Alorna, que se chamava Leonor de Almeida Portugal, e onde ele então travou conhecimento com muitos intelectuais. Em termos políticos, o Herculano identificou-se com a ala esquerda do partido cartista, que era o Partido Liberal, mas, no entanto, não aceitava as ideias socialistas, democrático-republicanas e iberistas. Com apenas 21 anos, participou, em circunstâncias nunca inteiramente esclarecidas, na revolta do 21 de agosto de 1831 do Regimento de Infantaria 4 em Lisboa, contra o governo miguelista do Dom Miguel I. Perante o fracasso daquela revolta militar, ele foi obrigado a refugiar-se num navio francês fundeado no Tejo, que o levou para Plymouth, na Inglaterra. Posteriormente, seguiu dali para a França e residiu em Rennes até fevereiro de 1832, quando então ele seguiu nos navios que iam juntar-se ao exército liberal do Dom Pedro IV na Ilha Terceira, nos Açores. No exílio, ele aperfeiçoou o estudo da história, familiarizando-se com obras de historiadores como o Thierry e Thiers, e leu os que viriam a ser os seus modelos literários, o Chateaubriand, Lamennais, Klopstock e o Walter Scott.
Alistado como soldado, lá nos Açores, foi um dos 7.500 bravos do Mindelo que ficaram assim designados por terem integrado a expedição militar comandada pelo Dom Pedro IV, que desembarcou no dia 8 de julho de 1832 junto à praia do Mindelo, um pouco a norte da cidade do Porto, que hoje se chama a Praia da Memória, talvez por isso, a fim de cercar e tomar a cidade do Porto. Como soldado, ele participou na defesa da cidade, do Porto, e foi nomeado segundo bibliotecário e encarregue de organizar os arquivos lá da biblioteca lá do Porto. Entre 1834 e 1835, ele publicou importantes artigos de teorização literária na revista Repositório Literário, lá do Porto. Posteriormente foram compilados nos Opúsculos, uma obra sua. Em 1836, por discordâncias com o governo setembrista, ele demitiu-se lá do cargo de bibliotecário e publicou o folheto A Voz do Profeta. Em 1837 foi convidado para dirigir a revista O Panorama de Lisboa, que era uma revista de caráter artístico e científico, de que era proprietária a Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, que era patrocinada pela própria Rainha Dona Maria II, e de que ele foi redator principal de 1837 a 1839. Nesse ano de 1839, ele aceitou o convite do Dom Fernando, o Dom Fernando, que era o marido da Rainha Dona Maria II, para dirigir as bibliotecas reais da ajuda e das necessidades, prosseguindo os seus trabalhos de investigação histórica, que viriam a concretizar-se nos 4 volumes da História de Portugal, que foram publicados depois nas décadas seguintes. Em 1842, ele voltou então à revista, ao Panorama, para retomar o papel de redator principal. Nesse ano, publicou Eurico o Presbítero, obra maior do romance histórico de Portugal no século XIX. Em 1846, foi publicado, então, o primeiro volume da sua História de Portugal, uma das obras mais notáveis do Alexandre Herculano, obra que introduz uma historiografia científica em Portugal. Esta obra aborda o período desde as origens da monarquia portuguesa, de Afonso Henriques, até ao fim do reinado de Dom Sancho II, em 1247, e foi publicada em 4 volumes entre os anos de 1846 e de 1853. Logo que saiu o primeiro volume, esta obra levantou uma enorme polémica, sobretudo com os setores mais conservadores, encabeçados pelo clero, que o atacou por não ter admitido como verdade histórica o então célebre milagre de Ourique. Aquele milagre segundo o qual Cristo teria aparecido lá ao Dom Afonso Henriques, lá naquela batalha, na Batalha de Ourique. O Herculano defendeu a verdade científica da sua obra, desferindo implacáveis golpes sobre o clero, sobretudo nos opúsculos Eu e o Clero e o Solemnia Verba. Em 1 de maio de 1851, deu-se o golpe militar encabeçado pelo Marechal Saldanha, que deu origem ao período que ficou conhecido pela Regeneração, de que Herculano era um dos principais ideólogos. Apesar de estreitamente ligado aos círculos do poder, ele tinha sido deputado às Cortes, como já vimos, e foi o preceptor do futuro rei Dom Pedro V, ele recusou fazer parte do primeiro governo da Regeneração, que foi esfiado pelo Duque de Saldanha. O Herculano fundou depois, então, o jornal O País, mas rapidamente ele e os intelectuais do seu grupo se desiludiram com a Regeneração, manifestando o seu desagrado com a governação corrupta e ineficaz, bem como o rumo meramente materialista de progresso de todo o poderoso Fontes Pereira de Melo à frente do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. O prestígio que a história de Portugal lhe granjeou levou a Academia das Ciências de Lisboa a nomear o Alexandre Herculano seu sócio e efetivo em 1852. E em 1853 o Herculano fundou o jornal O Português e nesse ano foi nomeado vice-presidente lá da Academia e incumbido pelos seus consócios do projeto Portugalia Monumenta Histórica, que consta de uma recolha e publicação de fontes e documentos valiosos que estavam dispersos pelos cartórios conventuais do país, que se encontravam em risco de desaparecer desde que, no ano de 1834, fora ordenada a extinção das ordens religiosas e a secularização dos bens da Igreja.
O Herculano empreendeu este projeto em 1853-54 e começou então a publicação seletiva daquelas fontes a partir do ano de 1856. Quando morreu, o trabalho ficou incompleto e só viria a ser retomado em 1980, sob a direção de José Matoso, outro grande historiador, esse atual. Neste mesmo ano, portanto de 1856, ele tornou-se um dos fundadores do Partido Histórico. Partido esse que depois, anos mais tarde, se viria a fundir com o Partido Reformista, resultando daí um partido que se chamou o Partido Progressista. E em 1857 atacou a concordata com a Santa Sé. No ano de 1858, ele recusou a cátedra de História do curso superior de Letras e, a 31 de dezembro desse ano, presidiu a um comício anticlerical. Entre 1860 e 1865, participou na redação do primeiro Código Civil Português e envolveu-se em nova polémica com o clero, desta vez ao defender o casamento civil, a par do casamento religioso. E em 1865, fruto das suas reflexões sobre a matéria, ele publicou um livro chamado Estudos sobre o Casamento Civil. Quando em 1861 se começou a fazer muito eco na imprensa e na política portuguesa para promover o iberismo, foi criada uma comissão que se chamou a Comissão Central 1º de dezembro de 1640, que era contra essa vontade. E o Herculano foi um dos que imediatamente aderiu a esse ideal de raiz patriótica. Desgostoso com a morte precoce do Dom Pedro V, rei no qual ele depositava muitas esperanças, e desiludido com a vida pública, ele casou no dia 1 de maio de 1867 com Mariana Hermínia de Meira, que era a sua namorada da juventude, e retirou-se para a sua quinta em Valdelobos, na Azóia de Baixo, ali próximo de Santarém, que ele tinha comprado com o produto da venda dos seus livros, e aí se passou a dedicar quase exclusivamente à vida rural, tornando-se agricultor e produtor, nomeadamente de um azeite que ficou famoso, que se chamou o azeite herculano. Ele só de lá saiu raramente. Uma das vezes foi para apoiar a manifestação dos jovens escritores, quando foram proibidas as famosas conferências do Casino, que eram realizadas no Casino Lisbonense, no ano de 1871. Orientou, em 1871, a publicação do primeiro volume dos seus opúsculos e manteve correspondência com várias figuras da vida política e literária. Em Valdelobos, o Herculano exerceria um autêntico magistério moral sobre o país. Na verdade, este homem frágil e pequeno, mas dono de uma energia e de um caráter inquebrantáveis, era um exemplo de fidelidade a ideais e a valores que contrastavam com o pântano em que se afundava a vida pública portuguesa na época. Quando o imperador do Brasil, o Dom Pedro II, fez a sua segunda viagem a Portugal, em 1876, o Herculano entendeu que devia retribuir em Lisboa a visita que ele lhe foi fazer lá a Valdelobos, mas, devido à sua débil saúde, contraiu uma pneumonia de que viria a falecer. O imperador brasileiro quis condecorá-lo com a Imperial Ordem da Rosa, mas ele recusou. Então, depois, o Alexandre Herculano morreu da pneumonia no dia 18 de setembro de 1877, lá na sua quinta de Valdelobos, né? Lá junto a Santarém, com 67 anos, sem deixar descendência, e originou grandes manifestações de luto nacional. Encontra-se sepultado no Mosteiro dos Jerónimos, para onde foi trasladado em 6 de novembro de 1978. A obra de Herculano, em toda a sua extensão e diversidade, ostenta uma profunda coerência, obedecendo a um programa romântico-liberal que norteou não só apenas o seu trabalho, mas também a sua vida, toda a sua vida. Como liberal que era, teve como preocupação maior, estabelecida nas suas ações políticas e nos seus escritos, condenar o absolutismo e a intolerância da coroa no século XVI, para denunciar o perigo do retorno a um centralismo da monarquia em Portugal.
Ora bem, iria agora então falar mais um pouco sobre a sua obra. O Herculano deixou ensaios sobre diversas questões polémicas da época que se somam à sua intensa atividade jornalística. Foi o responsável pela introdução e pelo desenvolvimento da narrativa histórica em Portugal e, juntamente com Almeida Garrett, é considerado o introdutor do romantismo em Portugal, desenvolvendo os temas da incompatibilidade do homem com o meio social. Como historiador, ele publicou a História de Portugal, em 4 volumes, como já vimos, e um outro livro que se chamou O História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal. E organizou, como também já vimos, os Portugália Monumenta Histórica, não é? Tal coleção de documentos valiosos, não é? Que estavam lá perdidos pelos conventos, enfim, em riscos de desaparecer. A sua História de Portugal, numa das suas principais obras e considerada a primeira obra do tema escrita com expressivo rigor científico, foi o resultado da investigação documental feita pelo próprio escritor, portanto, nos anos que precederam. O Herculano tinha a intenção de continuar essa recolha histórica até à chamada restauração da independência portuguesa no ano de 1640. Mas os primeiros volumes, como já vimos, geraram enorme polémica e então ele desistiu e ficou-se só pelos finais do reinado do Dom Sancho II, primeiros do Afonso III, ou seja, no ano de 1679, até onde chegaram os seus 4 volumes. Aquela obra, A História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, foi publicada entre os anos de 1854 e de 1859. Agora, no que toca à ficção, a parte mais importante da obra do Alexandre Herculano está concentrada em 6 textos de prosa, dedicados principalmente ao género conhecido como narrativa histórica. Este tipo de narrativa combina, portanto, a sua erudição de historiador, que foi necessária para a minuciosa reconstituição dos ambientes e dos costumes daquelas épocas passadas, com a imaginação do literato, do escritor, que cria ou amplia tramas, então, para as compor e criar enredos, né? Portanto, ficcionais. Desta forma, o autor situa a ação num determinado tempo do passado, procurando então reconstituir uma época. Para isso, contribuem então as descrições pormenorizadas de quadros antigos, como as festas religiosas, as indumentárias, os ambientes e os aposentos onde as pessoas viviam, as topografias das cidades. São frequentes as intervenções do narrador, onde ele tece comentários filosóficos, sociais e políticos, muitas vezes relacionando o passado com o cotidiano do século XIX. O Herculano desenvolveu esta prosa de ficção histórica moderna em Portugal a partir de modelos que tinham sido criados pelo Walter Scott nos romances A Canção do Último Menestrel e o Ivanhoe, entre outros, romances lá do Walter Scott, que foi, portanto, um dos grandes criadores do romance histórico. E também do francês Victor Hugo, especialmente daquele seu famoso romance A Nossa Senhora de Paris, que certamente já todos ouviram falar. O Herculano publicou várias obras literárias, como A Abóbada, O Mestre Gil, O Pároco da Aldeia, mas as mais importantes foram O Monge de Cister, O Eurico Presbítero e O Bobo. Baseado no seu conhecimento sobre a Idade Média cá na Península, o Alexandre Herculano escreveu este romance de ficção de fundo histórico. Foi publicado pela primeira vez na revista Panorama em 1843 e a história gira em torno da vingança do Bobo da corte de Dom Henrique contra o Conde de Trava. Penso que tenho este livro, mas fartei-me de dar voltas e não o achei, por isso não tenho aqui para vos mostrar. Eu li, esta semana sim, foi este, O Eurico Presbítero, que tenho aqui nesta coleção dos livros de bolso da Biblioteca Universal. Eurico Presbítero é uma das suas obras mais importantes. Foi editado no ano de 1844
e tem como fundo a invasão de Portugal e da Espanha, portanto, da Península Ibérica, pelos árabes durante a Idade Média. O enredo baseia-se nos amores de Eurico por Ermengarda, mas a família dela opôs-se, não a deixou casar com ele, seriam de classe social diferente, e então o Eurico, desiludido, segue a vida religiosa e vai para padre. E é por isso que é o presbítero, o sacerdote. Eurico, o presbítero. Portanto, aqui o Herculano vai analisar bastante o tema do celibato religioso, que ainda hoje se debate na Igreja, não é? A Igreja continua a manter e que já na época era contestado por muita gente. Portanto, não queria demorar assim muito tempo, mas a história anda mais ou menos assim. Como já vimos, a família da Ermengarda não o deixa casar com ela e o Eurico vai então para padre, é ordenado e vai tomar conta de uma paróquia lá no sul da península, mesmo pertinho de Gibraltar. Mas ele vive lá muito, muito, muito triste, muito infeliz. Portanto, cumpre as suas obrigações, mas vive isolado, passeia-se pelos campos, sobe aos rochedos, às montanhas, faz poemas e vive numa tristeza profunda. Até que um dia dá conta de que vêm um monte enorme de navios a atravessar o Mediterrâneo e a aproximar-se. E ele lembra-se que dias antes tinha tido um sonho premonitório que se podia interpretar como uma invasão herética vinda de África. E efetivamente assim era. Eram aquilo que ficou depois conhecido pela invasão dos mouros que vieram e que depois, progressivamente, conquistaram tudo e tomaram conta de praticamente toda a Península Ibérica. E então o romance narra isso. A primeira batalha, quando os muçulmanos venceram os cristãos, que na altura eram, sobretudo, os visigodos, que dominavam a península, e então eles tiveram que fugir, e foram fugindo à medida que os muçulmanos iam conquistando território, e acabaram por se refugiar, os poucos restantes, no alto da península, e então aí esconderam-se numas grutas, que eram as grutas de Covadonga. E foi aí que depois se veio a realizar uma batalha onde então os cristãos conseguiram pela primeira vez vencer os muçulmanos e reiniciar a reconquista, que, como sabemos, depois, pouco a pouco, foi-se desenvolvendo pelos vários reinos que, entretanto, iam-se formando à medida que os cristãos iam conquistando território aos mouros, iam criando novos reinos, e esses reinos foram, pouco a pouco, dilatando para sul, até conseguirem expulsar os muçulmanos da península. Um desses reinos, como sabem, foi Portugal, que se iniciou com o Condado Portucalense e que depois se tornou independente e que cresceu até chegar ao mar. Tal e qual como os outros reinos ao lado cresceram até chegar ao mar e expulsarem os infiéis. Mas aqui o romance anda à volta sobretudo destas duas figuras que são, digamos, os protagonistas, né? Que eram o Eurico e a sua apaixonada Ermengarda. Ora, como já vimos, o Eurico vivia lá na sua paróquia, né? Junto ao Mediterrâneo, e viu então um dia chegar já a armada dos muçulmanos e resolveu trocar a sotaina pela armadura. Voltou a ser outra vez um cavaleiro como na sua juventude. Arranjou uma armadura negra e tornou-se no fantástico, fabuloso Cavaleiro Negro, que era o grande matador de mouros. Ora bem, os muçulmanos começaram por vencer uma primeira batalha, logo ali à entrada, onde os cristãos os foram tentar combater, depois de avisados pelo próprio Eurico, mas infelizmente não conseguiram e perderam a batalha, que se chamou, na altura, a Batalha do Crisos. O Crisos, que era o rio que hoje se chama o Guadalete, e que é um rio que atravessa ali a zona e que, portanto, era preciso transpor, era um obstáculo grande.
Infelizmente, os cristãos perderam essa batalha e então os muçulmanos começaram a ir por aí acima e pouco a pouco foram conquistando toda a península. Os cristãos iam fugindo, iam fugindo e fugindo. Infelizmente, eles foram muito ajudados por cristãos, por traidores, portanto, senhores, condes, assim, que se viraram para o lado dos muçulmanos e que se juntaram ao exército muçulmano e vieram eles próprios combater os seus irmãos cristãos. Um deles era o bispo, depois veio a ser, teve um papel muito importante lá para o final do romance, e outro era que era o conde daquela que hoje se chama Ceuta, no norte da África, e que, portanto, também lhe interessava, não é, pôr-se ao lado dos muçulmanos. E então eles foram conquistando tudo. E os cristãos acabaram por fugir até chegarem ao norte, à zona que hoje é ali a zona dos Montes Cantábricos, que foi o último reduto onde os cristãos se refugiaram. E então um grupo muito importante, comandado por Pelágio, que era o irmão da Ermengarda, refugiou-se lá nas grutas de Covadonga e aí se preparavam para tentar fazer frente aos muçulmanos. Entretanto, os muçulmanos, comandados pelo Abdulaziz, veio, conquistou aquelas cidades todas e aproximava-se de Covadonga. Entretanto, o Pelágio mandou chamar a sua irmã antes que a cidade onde ela estava caísse na mão dos mouros, para a levar lá para as suas grutas e a proteger. Mas, quando vinham no caminho, foram apanhados pelo exército do Abdulaziz. Como era muito linda e formosa, o Abdulaziz apaixonou-se por ela e quis ficar com ela, torná-la sua amante. E foi nessa altura que reaparece na história o famoso Cavaleiro Negro, e que aparecia sempre nos momentos em que os cristãos mais precisavam de ajuda e que derrotava nos mouros por aí adiante. Então, mais uma vez apareceu, pronto, depois leiam o romance para saberem como, conseguiu, então, salvar a Ermengarda e fazê-la chegar, no meio de grandes peripécias, a Covadonga, à zona onde estava o seu irmão. Mas, nessa altura, ele foi obrigado, pelas circunstâncias, a manifestar-se. E quem era o Cavaleiro Negro? Pois era, nós já sabemos, porque eu disse logo no princípio, era o Eurico, o presbítero, o seu velho apaixonado. E então dá-se aqui aquilo que o Alexandre Herculano procurava fundamentalmente demonstrar neste romance histórico. A incompatibilidade entre o celibato dos padres e o amor dos apaixonados. Ele, como sacerdote, achava que não podia, de maneira nenhuma, desposar a Ermengarda. Tanto o Pelágio como ela quiseram convencê-lo, mas não conseguiram. E depois, entretanto, dá-se então a famosa batalha final que se chamou a Batalha de Cangas de Onis, que era, portanto, lá nas imediações das grutas de Covadonga, naqueles desfiladeiros das montanhas, onde os muçulmanos foram então apanhados pela estratégia do Pelágio, que, escondidos lá no alto, os seus guerreiros atiravam rochas gigantescas e setas e coisas assim sobre eles e mataram-nos aos milhares. E eles tiveram que fugir. Mas depois os cristãos, né, desataram atrás deles a perseguir os que se escaparam para os tentar caçar e destruir também. E o nosso Eurico aproveitou a ocasião e montou-se no seu cavalo e lá vai ele a persegui-los. E então, a certa altura, isola lá num sítio ermo o tal bispo traidor e o tal conde de Septa, traidores, e é ele que depois de se lhes dar a conhecer, os mata. E deixa-se matar depois pelo chefe dos muçulmanos. Só achou aquela solução, a morte, porque
não podia, de maneira nenhuma, deixar de amar Ermengarda, mas também não podia casar com ela. E é assim que termina depois este grande romance de O Eurico Presbítero. Depois temos então também o Monge de Cister, que foi editado em 1848. A ação é passada nos finais do século XVI. Depois temos um outro livro muito importante do Alexandre Herculano, que é As Lendas e Narrativas. É onde ele reúne contos e novelas diversas, portanto, espalhadas, uns textos maiores, outros mais curtos, que ele publicou no ano de 1851. Portanto, ali ele aborda vários períodos da história da Península Ibérica e é evidente, né, a preferência dele pela Idade Média, foi portanto, aquela época da qual tem origem as raízes da nossa nacionalidade e ao qual ele mais se dedicou. E pronto, olha, por aqui me fico por hoje. Espero que tenham gostado desta conversa hoje sobre o grande escritor português Alexandre Herculano, o grande historiador e romancista histórico da nossa literatura. Espero estar cá para a semana para vos falar de outro autor muito importante da literatura mundial. Ora, passem muito bem!